Obrigado mais uma vez, presidente. Deixar meus cumprimentos ao seu Cid também, que está aqui, ao Bucudo da imprensa, as pessoas que normalmente nos acompanham aqui pela Câmara dos Vereadores, o João também presente aqui assiduamente. O João muitas vezes não fala nada, mas o que pensa e enxerga e sabe das coisas, né, João? Mas é assim mesmo que faz. Conheço, comerciante, e sucesso na tua caminhada sempre. Voltando às questões e ao retorno, né, das nossas atividades, eu estive em Florianópolis na primeira sessão, e também justificar quanto às atividades junto às secretarias, aos gabinetes, e como informou o secretário aqui, que foi informado que até dia 19 de fevereiro somente, as inscrições de cadastramento no Sinconv para as verbas federais, e de que Santa Catarina, a nível estadual, já foram colocados, e de que os recursos são escassos, mas de que nós estamos ainda pedindo as liberações para que seja antes do período eleitoral, pelo menos cadastrado, porque as coisas comecem pelo menos a acontecer. E também sobre as questões, posteriormente, senhor presidente, eu gostaria de pedir a deliberação de alguns ofícios que tem que encaminhar ao gabinete dos deputados, bem como do governador, perante as solicitações dos veículos também da Defesa Civil, bem como para algumas entidades que nós temos que ver juridicamente se ainda pode ser repassado para a Prefeitura, com um compromisso da Prefeitura fazer a cessão de uso para essas entidades, e daí que nós temos que discutir juridicamente, mas que nós temos que fazer essa solicitação também. E também, senhor presidente, de que Vossa Excelência, com o nosso líder maior, esse ano aqui na Câmara dos Vereadores, que Vossa Excelência interfira urgentemente junto ao chefe do Poder Executivo Municipal, bem como ao vice-prefeito, para que determine as suas secretarias competentes, acredito que principalmente a Secretaria de Planejamento, sobre as questões que eu falei ainda no ano passado, sobre as questões dos aterros que estão acontecendo nas áreas que são atingidas pelas enchentes, e de que nós estamos lutando com o projeto praticamente concluído para a liberação dos recursos que terá que ser mandado para o Ministério da Integração Nacional sobre as questões das cotas da Caixa Econômica. Nós todos sabem de que nós não temos mais financiamento dentro do município de Porto União, nem União da Vitória, pela Caixa Econômica, no nível da cota da enchente de 1983. Isso é um erro, porque nós temos que fazer uma elevação, fazer uma construção de teto, uma cota de teto, porque se todos presenciarem, começarem a andar nesses bairros, principalmente o que está acontecendo conosco, o vereador Almir Burini, nós temos terrenos que simplesmente estão sem uma normativa, sem uma regulamentação, que as pessoas estão colocando 2, 3 metros de aterro para sair da cota. Não para conquistar o financiamento, mas pelo menos para resolver cada um o seu problema. E nós, do poder público, que não podemos deixar isso. E o vizinho da direita, da esquerda e do fundo? Como que fica? A pessoa constrói sua casa, pega toda a documentação, a exigência da prefeitura, conclusão de obra, está tranquilo. Aí vai o vizinho e coloca 3 metros, 4 metros de aterro. E aonde que vai futuramente a cota dessas enchentes? De 83, se der a precipitação pluvial mais uma vez do que aconteceu um acontecimento daquele, pode ter certeza que a cota vai para mais de 12 metros. Então nós temos que agir urgentemente, senhor presidente, Vossa Excelência como presidente, exigir de que nós tenhamos uma reunião urgente com o secretário de Planejamento. Eu tomei o cuidado, liguei para ele hoje, que esse ofício foi mandado ao chefe do Poder Executivo, e foi mesmo, e de que a resposta não chegou, e eu procurei na minha caixa postal hoje, ali também não está, e de que urgentemente eu acho que nós teríamos que ter a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Defesa Civil,
Não precisa, para que envolver a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e além por tudo? Só que é um caso específico para a engenharia, para a topografia do município e assim por diante. O departamento jurídico para que possa criar um decreto, uma regulamentação. A pessoa tem um terreno, tem que ter um nível, 20, 30 centímetros acima da rua. As ruas que não são pavimentadas podem ir até 50 centímetros, prevendo um aterro da rua e assim por diante. Agora, o que nós não podemos deixar é inviabilizar as questões das cotas e, principalmente, criar um caos até público das questões dos moradores. A pessoa não vai desmanchar a sua casa tendo em vista que o vizinho vai colocar um aterro de 3, 4 metros de altura, e daí? Então, nós temos que tomar esse cuidado, e nós já estamos em mês de fevereiro e ainda nada. Então, eu solicito a Vossa Excelência que possa nos ajudar, né, vereador Braz, para que eles entendam mais fácil as coisas. Também quero fazer uma solicitação para que o Departamento de Obras, ou Urbanismo, se ainda tiver, o Departamento de Trânsito, que seja instalado uma cobertura de um ponto de ônibus na rua Alfredo Metzler, entre a rua Helmut Miller e Orlando Save. Eles desviaram a rota ali dos ônibus do transporte coletivo, e de que tem uma solicitação muito grande, principalmente pelas pessoas da terceira idade, de que estão sem esse ponto, que não tem mais o ponto ali, a ponte parada que foi preterido, e de que eles tenham que adicionar. Talvez eles façam a relocação para que dê essas condições dentro do conforto do usuário. E também eu quero encaminhar um ofício, senhor presidente, solicitando ao prefeito municipal para que nos informe essa Casa de Leis, se existe projeto de execução de projeto de canalização pluvial na rua Alfredo Metzler, bem como de pavimentação. Que é exemplo do que foi citado aqui, de que as cartas vêm dos compromissos políticos que acontecem, é exemplo do que aconteceu com a Esther, né, que é líder lá da comunidade, e de que as coisas não estão sendo cumpridas, e de que foi assumido pelo prefeito municipal a pavimentação de parte da rua Alfredo Metzler na entrada do IPTU da prefeitura. Como já estão sendo distribuídos os cartões do IPTU, então já começou o prazo para que seja cumprida a palavra empenhada pelo chefe do Poder Executivo. E eu tenho essas anotações para nós deliberarmos, para que eu possa ter isto aqui em mãos. E também, ainda tenho 5 minutos, eu gostaria de citar oficialmente, eu fui na minha função de legislador e de fiscalizador, e isso está protegido em lei, dentro da lei orgânica do município de Porto União, que eu fui até o Colégio Estadual Antônio Gonzaga, por solicitação, esses dias, de um acontecimento, para que nós nos inteirar sobre as questões de como seriam conduzidas após as eleições, das direções, foram eleições diretas, parabenizar as pessoas que foram vitoriosas, e de que, estranhamente, o Colégio Estadual Antônio Gonzaga somente teriam 2 assessoras, né, professor Bento? Pela quantidade de alunos, uma assessora. Hoje são 2, né? Eram 2. E de que o Colégio Estadual Antônio Gonzaga estava oferecendo à professora Viviane, que era uma das assessoras, colocadas pela diretora Célia, que estava na Gereda em Canoinhas, bem como pela Juliana, que é a assessora nomeada no Colégio Antônio Gonzaga, e de que estavam preterindo a professora Viviane, e de que estava sendo, sem deixar opções para a professora Viviane, que ela teria que escolher mudar de colégio para o Cid Gonzaga, ou onde tivesse atribuição, ou que ela perdesse algumas cargas horárias que ela tem de direito para a redução para 10 horas. E de que eu, estranhamente, eu estive em Florianópolis, estive na Secretaria da Educação e sabia, professor Bento, que seriam permanecidas 2 assessoras para o Colégio Estadual Antônio Gonzaga. E de que até então eu não tinha entendido
E eu cheguei educadamente no colégio Antônio Gonzaga, pedi para conversar em particular com a professora Juliana, assim prontamente me atendeu, nós conversamos em particular na sala dela, de que eu gostaria de saber como estavam sendo feitas as nomeações, como era a condução, o que as leis mudaram, e de que ela constantemente me justificando que não podia, que não podia, que não podia. E você discutir uma coisa que você tem certeza do que, quando você está falando, você vai a fundo, né, professor Marildair? E de que eu vi estranhamente de que as coisas começaram a tomar um rumo diferente pela questão que eu vi que tinha algum envolvimento político dentro da escola. Quero justificar a toda a população de que foi a primeira vez que eu fui até ao Colégio Estadual Antônio Gonzaga pedir para que eu me inteirasse da situação. Estranhamente, hoje fui comunicado que foi feito um boletim de ocorrência pela dona Juliana, isso é público, de que eu falei que se tivesse interferência política ou pedidos políticos, de que eu também iria interferir. E foi o que eu fiz. Paires e os senhores, a professora Viviane já estava nomeada desde o dia 4 de janeiro como assessora do Colégio Estadual Antônio Gonzaga. E daí quero dizer mais uma. Tem um cidadão, que eu estou falando da tribuna aqui com todo o respeito, até sexta-feira passada, que é, não sei se oficialmente, o companheiro, o Amásio, ou é o marido, o que é que seja, o seu Gilberto Carvalho, um que tem um cargo do governo estadual em Canoinhas, não sei de que função, e de que ele é o que quer tomar conta do bairro Santa Rosa, ele quer tomar conta da escola e assim por diante. E de que estranhamente ele foi à casa da minha mãe, vereador Paulo, e aos senhores que todos conhecem, uma senhora de quase 70 anos, e de que agora estarei revendo como estarei agindo dentro de uma segurança jurídica, de que ele foi ameaçar e que me dava meia hora para estar aonde ele estava ameaçando a minha mãe, que em meia hora eu estaria que estar lá, senão eu estaria tendo que conversar com ele na delegacia. Minha mãe me ligou assustada, eu estava no município de Bituruna, e de que eu falei que dentro de 1h e 10 eu estaria ali, podia estar marcando para conversar. E já falei para ele, pode ir com os seus advogados que eu vou com os meus. E de que estranhamente está aqui. Mas o que eu relato e nos entristece, e eu vou fazer um comunicado, que não é isso que deputado, principalmente o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Gelson Merizio, que nunca esteve no município de Porto União, que é a pessoa que mantém a caneta para o Gilberto Carvalho, de que um assessor da importância da nomeação de um presidente da Assembleia Legislativa traga dentro de uma comunidade uma revolta pela interferência que quer ter no cargo da sua esposa, porque ele não é nada do colégio, não é nada do colégio, e de que vai ameaçar de que vereador não pode fazer o seu trabalho. Eu posso sim, já aconteceu isso com o ex-secretário de obras do município de Porto União, que hoje não é mais, o seu Rui Breyer, de que também registrou um boletim de ocorrência de que eu estaria abordando os caminhões da prefeitura e os maquinários. Eu era da Comissão de Transportes. Mais 2 minutos, por gentileza. Eu era da Comissão de Transporte, Obras e Serviços do município e eu tenho todo o direito, vereador Gildo. Se nós vermos um caminhão da prefeitura, seja em qualquer função, nós temos todos o direito de solicitar ao motorista do que está sendo conduzido, para onde é, como for e o que é a nossa função. E é o que eu fiz. É uma escolha pública, que nós temos a condição. Em momento nenhum fui mal educado, mas interpretei. Não tenho pós-graduação em interpretação de texto, como falou a professora Maria Aldair e assim por diante, mas de que a gente tem uma percepção de que as coisas ficam meio trêmulas quando chega uma autoridade.
para discutir a questão. E de que isso, não posso relatar, foi na sexta-feira antes de carnaval, não lembro o dia, quinta ou sexta-feira, e de que eu fui até. E de que, estranhamente, nós fomos procurar, e eu sabia, e está no sistema, que todos procurem, a nomeação da professora Viviane no dia 4 de janeiro como assessora do Colégio Antônio Gonzaga. E de que, após esse fato, já está consolidado de que ela permanece como assessora do Colégio Estadual Antônio Gonzaga. Mas quero dizer, deixar o relato, porque muitas vezes se preocupam sobre boletins de ocorrências ou alguma coisa, mas isso é uma coisa natural. Isso já aconteceu na saúde de Porto União, porque nós fomos acompanhar também o atendimento de alguns pacientes, e de que nós não podemos, nós podemos sim. Desde que nós não interfira no trabalho profissional, nós podemos, e podemos solicitar verbalmente ou por escrito todas as ações que possam acompanhar. Então, gostaria, senhor presidente, agradecer e deixar os meus ofícios em solicitação de despacho. Seria o ofício do Departamento de Trânsito sobre o ponto de ônibus na Ludmila Orlando Sávio, ofício para o prefeito sobre a execução da Alfredo Neto sobre tubulação, e esse outro quer fazer ofício também do prefeito, né, das enchentes, ou vamos fazer uma reunião? Eu acho que nós poderíamos, vereador presidente, eu já oficiei sobre isso, mas que isso até o trâmite burocrático nós poderíamos antecipar e fazer um contato, mas que seja exigido. Né, o senhor? Nós temos, eu não sei quanto tempo tecnicamente nós demoramos para elaborar, né? Eu acredito que tem que ser serviço técnico, e é difícil, eu não posso dizer por isso, mas que nós temos o interesse de resolver isso imediatamente, senão daqui a uns dias vai ser um caos o que possa estar acontecendo dentro do bairro Santa Rosa. Isso ali no conjunto Vila Marli, algumas, onde tem abrangência das áreas de cota do município de Porto União. Então, o ofício do vereador Carlos, que foi citado... E sobre os ofícios ao deputado estadual também, Maurício Kudlar, que é o deputado Newton Obbs e ao governador. Pode ser também, pode ser em bloco, né? Está em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadora concordam nessa questão. Foi aprovado. Se necessário for, se ajuda na redação da casa.